Olá para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica. Vamos para mais uma reflexão astrológica semanal. Semana do dia 4 ao dia 10 de agosto, já com bastante movimento, vai agitar um pouco mais o clima. A semana passada foi meio calminha, né, no sentido eletivo. Lógico que a gente teve a desenrolar no mundo um pouco agitado, mas em termos de astrologia mundial é outro assunto, porque vai levar aí algumas questões bastante particulares dessas regiões. Mas no sentido eletivo, né, a gente teve somente os aspectos da Lua, que foi mais fácil para você administrar as atividades, né? Gente, agora essa semana tem ingresso, tem o Mercúrio iniciando o movimento retrógrado, temos fase nova da Lua acontecendo e temos aspectos além dos aspectos da Lua, né? Então é uma semana que já vai ter aí mais agitação. Então vamos entender como vai acontecer, tá? Se você está me assistindo aqui, me assiste sempre, mas não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Dá uma olhadinha lá se você não está inscrito no canal, né? Aproveite o momento para se inscrever. Agora, se você é do tipo que gosta da parte mais técnica da astrologia, tem uma seção de membros, onde a gente tem ali conteúdo exclusivo todas as semanas, mas de uma abordagem mais técnica, né? Não é um curso, ali eu compartilho meus conhecimentos, né, meus estudos, mas numa abordagem um pouquinho mais técnica, tá? E ali tem bastantes vídeos, então se você se torna membro agora, por exemplo, dá para você maratonar aí o final de semana inteiro e muito mais ainda de vídeos de astrologia tradicional. Ou se você quiser aprender astrologia para ser astrólogo, aí é lá na plataforma EAD. Aí sim é curso, tem plano de aulas, né? É um curso formatado com uma sequência de aprendizados, tá? É aprenderastrologia.com.br. Pega o cupom de desconto aí para você adicionar lá no carrinho de compra e começar a estudar astrologia. Bom, vamos falar então dessa semana aqui, né? Que inicia no dia 4, agora domingo. Nós vamos iniciar a semana com a Lua no signo de Leão, e o primeiro aspecto da Lua é esse bem leve aqui com Marte em Gêmeos. Ele vai ser perfeito no dia 4, domingo, às 2h54 da madrugada, no horário de Brasília. E vai agitando um pouco mais o clima. O domingo ele vem com esse movimento porque a Lua vai transitar por Leão durante todo o domingo. Então nós vamos sentindo um clima mais veloz. Esse primeiro aspecto que é leve, é um aspecto fácil, encontrando com Marte em Gêmeos, ele acelera um pouco o movimento, assim, né? Não é um aspecto difícil, mas pode gerar aí assuntos diferentes. Talvez não imprevisibilidades, mas surpresas, mudanças, assim, que talvez não cheguem a atrapalhar. Mas ele impulsiona, né, o clima. Ele tem um perfil competitivo, ele tem um perfil eloquente, tem um perfil um pouco mais movimentado mesmo. A natureza do sextil é leve, então ela não agita assim tão fortemente como se fosse um trígono, mas vocês vão sentir a velocidade. Agora, gente, como o Marte está em Gêmeos, que é um signo mutável, esse momento também pode ser muito interessante para conciliar atividades, aplicar algumas mudanças no que você estiver fazendo, ou até experimentar algumas coisas diferentes, né? Ter algumas tentativas. Não é um clima ruim, ele tem bastante vivacidade, né? Depois, gente, 8h13 da manhã, aí nós vamos ter a fase nova iniciando, tá? Então, o primeiro aspecto foi 2h54, pegou ali madrugada quase toda, vai gradualmente diminuindo. Quando for 8h13, a gente tem a conjunção de Sol e Lua em Leão. Bom, aqui, independente de você dividir a carta por signos inteiros, né, ou a partir do grau do ascendente, a lunação vai ocorrer na casa 12. E a lua cheia anterior também pegou o eixo de casa 6 e casa 12, né? O Sol ainda estava em Câncer, né? E a lua ali em Capricórnio, pegando o eixo de casa 6 e casa 12. Essa vem para o horário de Brasília, né? Pegando a 12. Bom, não temos aspectos desafiadores em relação ao grau da lunação. Só que o Mercúrio, que é o regente do ascendente, ele já vai estar praticamente aqui com velocidade zero. Ele vira a direção no dia seguinte, tá? A casa 12, ela é uma casa problemática, né? Ela é uma casa de conluios, ela é uma casa de assuntos secretos. Então, assim, assuntos ligados a vazamentos de informações, ou os conluios, coisas que acontecem por debaixo dos panos, tendem a ficar um pouquinho mais evidentes, né? Durante essa fase. A Lua vem do sextil com Marte quando ela chega aqui, a conjunção com o Sol. Então, essa dinâmica, ela vem poderosa para esse momento, tá?
o mundo fervilhando, ó, a casa 7 com Saturno em Peixes lá do outro lado, e lá do lado de fora, em outros países, as coisas ainda acontecendo de uma maneira bastante confusa. Mas aqui dentro a gente tem também uma alunação não muito fácil, tá? O Sol regendo aqui Leão mesmo, né? Tá bem forte, mas está na casa 12. E para esses temas que envolvem, então, essa dinâmica política, governamental, geopolítica, por exemplo, ela é um tanto difícil, né? O regente do meio do céu que pega campo de governo e tal, vem o Mercúrio, né? Também, mas o Mercúrio já quase virando a direção e o Júpiter ali também, já tendo Marte ali no cangote, ali, né? Marte está bem pertinho de Júpiter. E então, assim, é um período que pode ser bastante turbulento no assunto de política interna ou da geopolítica mesmo, né? Tem Saturno do lado externo. Ele não é assim prejudicial a ponto de gerar crises graves no país, porque a alunação não pega aspectos nem fáceis nem difíceis com Saturno, que para nós é o regente tanto do período anual, né, com o Sol em Áries, como desse trimestre aqui. Nós temos também quando o Sol ingressou em Câncer, né? O ascendente na regência de Saturno. Então, como Saturno está em Peixes e a alunação acontece em Leão, não é possível nenhum aspecto, né? Então, não cria um campo assim de super tensão para nós. Mas o Saturno é um maléfico, está lá do lado de fora e aí o mundo lá fora pegando fogo, né? As coisas bem confusas e tal, né? A gente vai ter alunação também com Vênus já quase virando, né, para Virgem, um ponto de bastante debilidade. E o Mercúrio regente do ascendente, então, prestes a virar a direção. Então, é um período agitado, confuso, mal entendido. Fica assim nesse campo meio de vazar informações, notícias, coisas nesse sentido, e cai para um campo assim agitado, né? A casa 12 é uma casa meio de conluio mesmo, né? Então é um período aí de um pouco de tensão, mas não chega a ser uma tensão geradora de crise profunda. Ela é mais assim barulhenta, a gente pode dizer, tá? Um pouco dura aqui, né? Também, mas vamos acompanhando o que isso pode trazer aí para o próximo período. Agora, a gente depois desse momento, a gente tem a Lua chegando a um aspecto leve com Júpiter, então a Lua chega à fase nova, se distanciando de um aspecto com Marte, chega à fase nova e depois ela começa a estreitar esse aspecto leve com Júpiter. E aí vai dinamizando de novo o clima, né, do domingo. O sextil de Lua com Júpiter vai ser 13 horas em ponto no horário de Brasília. Então, à tarde, já vem assim mais empolgada, né? Júpiter é um benéfico, mesmo que ele esteja aqui no detrimento, ele cria esse movimento expansivo, animado, despojado, né? Então, até assim, experimental. A gente tem, então, um domingo que vem com esse movimento todo, assim, agitado, mas não é uma agitação só de crise, ela é uma agitação para nível diário, pensando na nossa vida mesmo particular, o clima das coisas que a gente está fazendo, é despojado e bem dado assim a curtir mesmo, né, a fazer coisas legais. Ele vai bem para esse campo, para experimentar coisas diferentes, é dado algumas surpresas agradáveis também, né. O momento da lua nova é um pouquinho ruim porque vai acontecer numa casa 12, mas logo em seguida a Lua já vai chegar a esse aspecto fácil aqui com Júpiter, tá? E depois desse momento, às 23 horas e 23 minutos, é Vênus quem muda de signo. Bom, assim, ela saiu de Leão e Vênus em Leão só teve poder enquanto ela transitou aqui nesse pequeno trechinho, né, que é o termo de Vênus. Mas depois, durante todo o restante de Leão, Vênus ficou numa condição sem poder, né? Peregrina, a gente diz na astrologia tradicional. Quando ela ingressa em Virgem, Virgem é um ponto de queda de Vênus. Só que Vênus tem a regência da triplicidade, né? Junto com Marte e com a Lua, da triplicidade da Terra aqui. E então ela fica mais ou menos, eu diria que Vênus aqui, ela cai para um campo mais estrito da expressão de amor e romance, mas ela entra para um campo mais de qualidade, né? De coisas voltadas, por exemplo, para a estética, né? Pensa assim numa apresentação que você estiver realizando. Ela sai de um campo glamouroso, só visual, e vai para um campo prático, né? Então, quando Vênus entra aqui, não tem mais aquele fervor no ar, né? Não tem aquela coisa altamente motivadora, mas vai para um perfil mais tranquilo, né? Mais voltado para as coisas práticas mesmo, não fica naquela agitação de um perfil
muito vibrante, muito estético só, né? É assim, uma coisa que eu penso que para o assunto de dinheiro, por exemplo, né? Não instiga muito grandes ousadias e alto risco com dinheiro, ou seja, aquisições, mesmo para o lado estético, beleza e tal, mas vai para um campo simples, né? Não fica propriamente assim tão ruim. Eu penso que ela ainda fica melhor do que em Leão, né? Dada aqui a triplicidade que ela tem, né? Agora, gente, depois do ingresso de Vênus em Virgem, no domingo é só isso, né? Mas bastante coisa, né? 4 momentos bem marcantes aí, importantes, se desenrolando, tá? Então, domingo é importante porque tem a fase 9 iniciando, tem Vênus mudando de Leão para Virgem, para um clima mais prático, mais reservado, mais simples mesmo, né? E aí, gente, na segunda, dia 5, o primeiro movimento é a virada de direção de Mercúrio, 1h56 no horário de Brasília, bem na madrugada, né? Bom, Mercúrio está no seu domicílio, na sua exaltação, no seu termo, ele está bem forte por condição zodiacal. Só que estamos na virada de direção, então ele fica numa velocidade zero para depois ir aumentando um pouquinho a velocidade no sentido contrário. Esse dia, esse momento especificamente, já vai requerer um pouco mais de atenção para os assuntos de Mercúrio, o trânsito das ruas, pensando mesmo em transportes, assuntos que sejam relacionados a documentos, papéis, por exemplo, estudos, apresentações, procedimentos das coisas, a parte mais procedimental, processual das coisas, né? Comunicação, obviamente, que também é um tema de Mercúrio, e tudo que envolve instrumentos, sejam eles quais forem, instrumentos, máquinas, né, tal. Esse momento da virada não é muito legal. Se você tiver que lidar com alguma atividade nesse sentido, deixa para um pouquinho depois, se for possível, tá? Apesar de a gente ter Mercúrio forte por signo, que instiga muito de uma capacidade mais analítica, profunda mesmo, né? A virada de direção é uma debilidade, então ela muda o quadro das coisas nesse momento, né? Ela vai girando para alguma coisa diferente, tá? Aqui já vai precisar de um pouquinho mais de atenção se você tiver que lidar com assuntos muito importantes. E em termos de rotina, então essa virada de direção ela é propensa a alguns imprevistos, a algumas coisas não saírem exatamente como a gente quer. Como literalmente o movimento retrógrado é o planeta voltando nos graus, né, do zodíaco, pode significar retrabalho, né? Por isso que iniciar uma atividade nesse momento não é tão legal, tá? Mantenha atenção, eu diria a segunda. A segunda-feira vem com um perfil muito virginiano, né? O Mercúrio aqui nessa condição virando a direção. Aí a gente tem depois às 18h16 a Lua ingressando em Virgem, e a Lua teve o último aspecto às 13 horas do domingo, que foi o sextil com Júpiter, vai ficar fora de curso todo o restante da tarde, não, tarde toda, né? 13 horas é início da tarde ainda. Tarde toda, a noite toda, a madrugada toda, a manhã toda e a tarde toda da segunda. Então, sim, mais de um dia aqui, né? Mais de 24 horas que a gente vai ter a Lua fora de curso, que juntando ainda com o movimento retrógrado de Mercúrio, na segunda-feira, já vai requerer bastante atenção. Então, a segunda, ela começa um pouco enroscada, tá, gente? Para início não é legal. Ela não é agitada de clima só, assim. A gente vai iniciar a segunda com a Lua em Leão, mas Leão é um signo fixo. Ele não é agitado. Só que, assim, é bem propensa as coisas não funcionarem legal, tá? O ingresso da Lua em Virgem é só às 18h16 da segunda. Então, a gente vai ter mais de 24 horas com a Lua fora de curso, entre domingo e segunda. Mantenha a sua rotina natural na segunda-feira, tá? Se você já tiver alguma coisa agendada, tal, procure não desviar muito, cumpra com os procedimentos, faça tudo bem certinho, não aplica nenhuma mudança não, tá? A segunda é um dia que merece aí atenção, porque aí depois também a Lua vai chegar ao mesmo grau de Vênus em Virgem, né? 20 horas e 24. Aqui não é uma coisa adversa. Vênus é um planeta benéfico, apesar de não estar assim super potente, né? Mas assim, a gente pega um dia com Mercúrio virando direção, a Lua vai passar pela conjunção com Vênus e depois vai chegar a conjunção com Mercúrio. Esse perfil aqui de Virgem fica muito presente na segunda-feira, principalmente o dia inteiro, né? Porque o Mercúrio inicia o movimento retrógrado na virada do dia, praticamente, né? E aí a segunda vem com essa coisa um pouco chata, tá? Mantenha atenção,
As coisas enroscam, elas não fluem de uma maneira simples, elas ficam um pouco, podem ir para um campo de confusão, elas podem ir para um campo de detalhe excessivo, processo analítico excessivo, e isso não é legal, vai atrapalhar aí o desenrolar das coisas. Mantendo a rotina pode ser um pouquinho melhor, tá? No final, né, do dia, com a Lua chegando ao mesmo grau em que está Vênus, melhora um pouquinho as coisas, mas não totalmente, não vai criar um super ânimo e tal. Aí, gente, na terça-feira, dia 6, às 2h19 da madrugada, horário de Brasília, a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Mercúrio, em Virgem. Mantém ainda aquele clima chato da segunda, porque o Mercúrio já tá com baixa velocidade ainda, né? Uma tendência muito voltada para coisas muito técnicas, por exemplo, excessivamente detalhistas, não é muito da fala, da comunicação, mas ela é truncada, assim, sabe? Ela é um pouco presa aqui, porque o Mercúrio está num ponto um pouquinho debilitado. E atividades que sejam muito cheias de procedimentos para realizar, muito cheias de protocolos e tal, já podem sofrer um pouquinho, né? Enrosca um pouco aqui. Para comunicação, então, nem pensar, né? Bom, mas é 2h19 da madrugada. Se você estiver acordado, trabalhando, lidando com qualquer atividade, fique atento aí. Para estudos também, eu diria que não é tão legal, né, esse momento. Agora, gente, depois, às 17h15 da terça, a Lua vai chegar a uma quadratura a Marte. Bom, aí pior ainda, né? Porque é uma quadratura de mutáveis. E aí, aquilo que eu venho falando para vocês, Marte em Gêmeos é muito agitado. Então, essa quadratura, ela vai aumentando a influência ao longo de toda a manhã e tarde. Porque a gente teve a conjunção de Lua com Mercúrio 2h19 da madrugada, né? E a quadratura de Lua com Marte às 17h15. Então, a gente vai pegar a manhã toda, a tarde quase toda aqui até esse momento, com esse aumento de influência. Do meio da tarde em diante vai ficando um pouquinho mais tenso. Rotinas, então, gente, já requerem atenção, não mudem de direção, porque aqui é muita imprevisibilidade presente no ar. Um clima um pouco agitado, com tendência um pouquinho mais nervosa, um pouco mais agressiva. Então, para iniciar a atividade não é nem um pouquinho legal, né? E também até conversas, gente, definições de conversas, assim, né? Mesmo que não sejam negócios e tal. Porque tem um clima competitivo, ele tem um clima nervoso, barulhento, irritado mesmo, um pouco ansioso. É bastante prejudicial aqui, tá? Para atividades de trabalho também é propenso as coisas saírem um pouquinho aí do previsto. Não é um dia muito legal para aplicar mudanças. Então, gente, olha, segunda e terça estão com um clima bem chato. Terça-feira termina ainda aqui às 17h15 com uma tendência irritada. A Lua não vai ficar fora de curso depois desse momento. Ela vai começar a se aproximar agora da quadratura com Júpiter, né? Porque a gente tem Marte e Júpiter juntinhos, né? A Lua chegou à quadratura com Marte, agora ela chega à quadratura com Júpiter. Vai ser perfeita no dia 7 de agosto, quarta-feira, 1h08 da madrugada. Então, gente, ainda a gente vai pegar a quarta-feira com uma tendência chata, bem chata. Essa quadratura de Lua com Júpiter estremece um pouco a verdade das coisas, julgamento das coisas no sentido próximo, afeta um pouquinho o clima das esperanças. Ela aqui ainda não é frustrante, mas o próximo aspecto é um pouco frustrante. Então eu penso que a quarta-feira ela pode ser uma pegada de frustração, tá? Com o clima global dos assuntos do dia também e com o clima mais próximo, né? E aí, gente, que eu penso, a gente já estava com a semana toda que não tem uma propensão para mudanças, desvios, mudanças físicas, coisas assim, para viagens, requer atenção quando a Lua chega em quadratura com Marte e depois com Júpiter. Ela é nervosa, ela é agitada, ela tem um perfil aqui um pouquinho imprevisível, né? Então, já mantenha o passo, tá? Não desvie muito, tá? Se você tiver alguma atividade que precisa buscar alternativas, tentar fazer diferente, deixa para outro momento. Como eu falo para vocês, esses aspectos mais movimentados durante a madrugada, eles podem gerar, podem indicar, né, um clima um pouco chato também para relaxamento. Então, por exemplo, para quem tem dificuldade já em dormir, por exemplo, pode sentir essa agitação presente da virada da terça para a quarta, né, ter dificuldade em relaxar. Isso pode ser em função do ambiente próximo mesmo, como pode ser em função dos assuntos que estejam circulando. Às vezes, assuntos
que movimentam muitas coisas, sabe? Surge notícia aqui, ali, fica todo mundo falando, então você tem, assim, de minuto em minuto coisas acontecendo sobre o mesmo tema, é propensa a essa agitação aqui na quarta-feira. Quando for 6h44, um outro muito chatinho ainda, agora esse aqui é a oposição de Lua com Saturno, aí esse é dado a uma frustração, por isso que esse momento que eu falei para vocês, virada de terça para quarta, é um pouco frustrante, tá? Num sentido global, notícias do mundo, num sentido próximo, não tem uma velocidade para a realização das coisas e vai prejudicando muito o clima prático para a realização. Atividades de muitos procedimentos, atividades de processo analítico podem sofrer, e Saturno está em peixes, né? Esse clima confuso, ele fica presente também. E, bom, não é legal, tá? Terça e quarta tá muito feio o clima, né? Na verdade, tá vindo aqui desde segunda já com essa tendência mais chata do clima, segunda, terça e quarta. Só que aí, bem no meio da manhã da quarta-feira, tem um suspiro confiante aqui, tá? Que é um aspecto leve entre Sol e Júpiter. Um aspecto leve. Naturalmente, é um aspecto que leva a melhorar um pouco o quadro, só que ele vai acontecer bem no meio do período da Lua fora de curso, porque 6h44 a Lua em Virgem chegou à oposição a Saturno. Depois desse momento, a Lua em Virgem não tem novos aspectos. Marca o horário, 6h44 da manhã. A Lua vai ingressar em Libra 6h31 da quinta. Então, a gente vai ter mais um período de quase 24 horas a gente pode colocar, né? Com a Lua fora de curso, virada de quarta para quinta. Virada não, né? Toda quarta, basicamente, um período útil com a Lua fora de curso. Então, esse sextil entre Sol e Júpiter vai pegar a Lua fora de curso, que não é momento para início de atividades, tá? Mesmo que seja um aspecto leve e legal, né? Um aspecto leve tranquilo, em signos que tem movimento e tal, ele pode até melhorar um pouco o clima, eu diria, mas como vai acontecer no momento da Lua fora de curso, para inícios, para grandes desvios, assim, não é muito legal. Mas vai, pelo menos o clima eu acho que, sim, sinto que fica melhor, tá? Alivia um pouco todo o quadro mais complicado. Essa semana tá pegando, por isso que eu falei para vocês na semana passada que a semana passada era uma semana de fim de ciclo de preparação. Essa semana, né, vocês estão percebendo, períodos super longos com a Lua fora de curso, né? E o movimento também, lunação de casa 12, né? Está com um clima um pouco pesado aí no ar. Bom, e aí na quinta-feira, o primeiro movimento do dia 8, quinta-feira, é à meia-noite 12, mas vai ser exatamente essa conjunção de Mercúrio com Vênus, tá? Ambos estão prejudicados em algum sentido. O Mercúrio pelo movimento retrógrado, Vênus que está num ponto de queda, né? Mas o Mercúrio ainda está um pouquinho melhor que Vênus, vou dizer. Só que, assim, não é uma conjunção que vai animar, que vai gerar nada muito empolgante, né? Eu penso que, assim, para atividades do dia a dia pode ser melhor porque as coisas ficam mais simples para realizar. E não tem um perfil nem de agitação, de uma super motivação e empolgação, mas também não vai ter um clima mal-humorado, né? Que não é um tema de Vênus. Vem com um momento bem simples, assim, para levar as coisas, né? Vai ser à meia-noite e 12. Mas também vai acontecer no momento em que a Lua está fora de curso, porque lembra que eu falei para vocês? A Lua teve o último aspecto em Virgem, que foi a oposição com Saturno, 6h44 da quarta. Ela só ingressa em Libra às 6h31 da quinta. Aqui, ó, o momento que ela ingressa em Libra é bem aqui às 6h31. Então, a gente vai passar a quarta-feira inteira, basicamente, com a Lua fora de curso, e a madrugada da quinta. Então, essa conjunção de Mercúrio com Vênus e o sextil do Sol com Júpiter acabaram sendo bem prejudicados com a Lua fora de curso, né? Como nada é isolado no céu, né? É uma dinâmica. Então, a condição da Lua, principalmente para o sentido eletivo, a Lua tem uma importância fundamental. Esse momento não é legal. Bom, a Lua ingressou em Libra, vai melhorar um pouco o clima, um signo cardinal, né, um signo do ar, já tem um pouco mais de movimento, vai animando um pouquinho mais, não é uma grande velocidade, nem uma grande empolgação e motivação, mas vai melhorar bem o clima, né, vocês vão perceber uma mudança, tá? Só que aí na quinta-feira também é só isso, o ingresso da Lua em Libra.
vocês percebem que logo que ela ingressa aqui, ela não está em nenhum orbe de aspecto. Então, a Lua ingressa em Libra ainda fora de curso, tá? Ela fez a virada de direção de Virgem para Libra, mas ela não inicia já chegando a algum aspecto. Ela leva um tempinho, algumas horinhas, tá? Só isso na quinta. Daí na sexta, dia 9, gente, a Lua vai chegar ao aspecto de trígono com Marte, esse aspecto aqui, às 9h39 da manhã. Bom, aí a sexta-feira vem com um clima bem veloz, animado, assim, tem motivação no ar e tem movimento mesmo, né? E aí as coisas vão se desenrolando já de forma mais fácil, tá? Lua trígono com Marte em Gêmeos. Para oportunidades é legal pegar algumas oportunidades para empregar mudanças, para avançar num sentido de tomada de iniciativa também pode ser legal em qualquer assunto, tá? Aí já vão perceber a sexta-feira acelerada. E depois que a Lua passar do trígono com Marte, ela vai ter o trígono com Júpiter. Os dois estão ali juntinhos, né? Marte já está bem pertinho de Júpiter. Então aí a gente tem o trígono com Júpiter. E aí vai ser às 14h54, tá? Então a gente vem com a sexta-feira melhorando bem o humor, já temos um clima mais bem-humorado, mais pimental, mais espojado, mais, sabe, quando a gente tenta as coisas de uma forma mais leve, o próprio movimento do dia é mais vigoroso também, né? E esse aspecto de Lua com Júpiter também vai levando para esse clima que favorece oportunidades, mudanças de direção, né? Tentar as coisas por caminhos diferentes. E depois, às 18h44, então a Lua vai começando a se afastar do trígono com Júpiter, ela chega a esse aspecto leve aqui com o Sol. Então, a sexta tem vários aspectos legais, né? O clima eu acho que a sexta é o único dia dessa semana que é legal, né? Quinta vai melhorando um pouquinho, aí a sexta já é um pouquinho mais legal, né? Deixa o que você tem de importante para fazer na sexta, gente, porque os outros dias estão bem complicados, né? Como vocês viram. Agora aqui a gente dá uma respirada, vai terminando a sexta-feira com um clima mais motivador mesmo, mais energético. Só que aí depois, às 18h44, a Lua vai ficar fora de curso de novo, gente. Ela vai ingressar em Escorpião 19h34 do sábado. Então, de novo, gente, vamos ficar com mais de 24 horas com a Lua fora de curso. Porque 18h44 ela chegou ao sextil com o Sol, ela ingressa em Escorpião 19h34 do sábado, mais 24 horas. Então, a gente tem basicamente 3 dias inteiros com a Lua fora de curso, né? O primeiro momento, assim, bem marcante de Lua fora de curso, do domingo para a segunda. Domingo, 13 horas, a Lua chega a sextil com Júpiter e ingressa em Virgem, 18h15 da segunda. Então, de domingo para segunda, a gente tem a Lua fora de curso. Depois, a gente vai ter a Lua fora de curso das 6h44 da quarta até as 6h31 da quinta. E depois vamos ter a Lua fora de curso de novo, das 18h44 da sexta até as 19h34 do sábado. Então, são longos períodos com a Lua fora de curso essa semana para inícios importantes, gente, não tá muito legal. Só sexta-feira que deu uma aliviada aqui, né? Requer aí bastante atenção. Bom, a Lua ingressa em Escorpião, então às 19h34 do sábado. O Escorpião já é um signo da água, é signo fixo também, no sentido de velocidade já tira todo aquele vigor que estava, né? Aquele clima mais legal da sexta, vai diminuindo bem, mas isso à noite, tá? O restante, né, amanhã e a tarde do sábado, no sentido de clima ainda é leve, só não é legal para início de atividades importantes, mas vem leve. Quando a Lua ingressa em Escorpião, ela vem para esse clima rígido, mais apegado, com um perfil emocional, mas um pouquinho rígido. Aí aqui já para aplicar a mudança não é tão legal. E depois desse momento da Lua ingressando em Escorpião, nós não vamos ter novos aspectos no sábado, aí só na próxima semana, mas aí é o assunto para a nossa próxima reflexão astrológica, tá? Me acompanha aqui diariamente, também tenho postado aí um aprofundamento maior de cada dia da semana para relembrar aqui e te ajudar aí a organizar as suas atividades, tá bom? Bom, gente, vocês perceberam, né? Que semana louca essa, né? Uma semana com vários eventos e muitos momentos ruins, tá? Muitos momentos ruins. Então, para início de atividade não tá muito legal. Mantenha atenção aí, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar aí com seus amigos, me ajuda a divulgar o canal, tá? Deixa o seu comentário também, me ajuda muito. Me dá um oizinho aí nos comentários, tá bom?
Uma ótima semana para vocês. Fiquem atentos, então. Só sexta-feira que tá legal. Um beijão, até a próxima semana, então. Até mais.